Olá, então hoje nós vamos finalizar o capítulo de termoquímica, o conteúdo das páginas, finalzinho da página 20, páginas 21 e 22, que é a entalpia de ligação. Então, até agora, nós vimos dois modelos para calcular a entalpia de ligação, para calcular a entalpia da reação, que foi o primeiro deles, a entalpia de formação, o segundo, a lei de Hess, e hoje nós vamos ver a energia de ligação. Então, qual que é a influência das ligações químicas para calcular o ΔH da reação. Sempre lembrando que todos esses três métodos envolvem processos diferentes, mas o resultado final deve ser o mesmo. Então, independente de como você calcule o ΔH de uma reação, seja por entalpia de formação, por lei de Hess ou por energia de ligação, o resultado tem que ser o mesmo. Numa ligação, as substâncias iniciais, que são os reagentes, elas são consumidas para que novas substâncias, que são os produtos, sejam formados. Para isso, algumas ligações são quebradas e outras formadas. Macroscopicamente, a gente não consegue enxergar isso. Mas o que está acontecendo lá na reação? Por exemplo, eu estou reagindo hidrogênio com oxigênio para formar água. As ligações que formam o hidrogênio, que é H2, a ligação do H2 se quebra, a ligação do O2 se quebra para conseguir formar aquelas ligações da molécula de água. Então, o processo da reação é uma quebra de ligações para formar outras ligações. Para que ocorra a quebra de ligações nos reagentes, precisa fornecer energia. Então, nos reagentes, essa quebra de ligação de reagentes é um processo endotérmico. Então, aqui o ΔH é positivo. Mas para a formação de produtos, libera-se energia. Então, você absorve energia para conseguir quebrar as ligações dos reagentes, e aí, depois dessa energia que foi absorvida, uma parte dela, ou mais, ou menos, depende se a reação for endotérmica ou exotérmica, vai ser liberada. Então, resumindo, na quebra dos reagentes, a reação é endotérmica, ela absorve energia para conseguir quebrar aquelas ligações dos reagentes. Agora, quando está formando os produtos, para formar aquelas ligações dos produtos, libera-se energia. Então, esse processo de formação de produto é um processo exotérmico. Aqui o ΔH é negativo. Dessa forma, pode-se determinar a variação da entalpia da reação química. O saldo energético resultante entre a energia absorvida na ruptura das ligações dos reagentes e a energia liberada na formação das novas ligações dos produtos determina a variação de entalpia da reação e indica se o processo, ou seja, essa reação química que está acontecendo, se ela é endotérmica ou exotérmica. Ou seja, se para quebrar as ligações dos reagentes, a gente gastou mais energia do que foi liberado depois, esse é um processo endotérmico. Então, o ΔH vai dar positivo. Agora, se eu usei um tanto de energia para quebrar as ligações dos reagentes e depois eu liberei mais energia quando eu fui formar as ligações dos produtos, esse vai ser um processo exotérmico. Por quê? A entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. E aí o ΔH vai dar negativo, tá bom? Exotérmico. Então, vamos ver um exemplo bem basiquinho. Então, a gente tem essa tabela, essa tabela aqui, se vocês forem olhar, ela é diferente daquela da entalpia de formação, que foi o primeiro método que a gente viu. Ó, repara aqui é uma tabela que fornece entalpias de ligações, por exemplo, a ligação HH, ela tem entalpia 436, seja para quebrar ou para seja ela reagente ou produto. O sinal que você vai usar, esse 436, vai ser determinado dependendo da sua reação. Se o HH for o reagente, esse 436 vai ser positivo. Agora, se HH for produto, ele vai ser negativo. E a gente tem essa tabela para vários compostos. Reparem aqui, o penúltimo
da primeira parte, que é o N-N, que é 163 a entalpia de ligação. Reparem que lá, o primeiro, lá da segunda parte, é N-N. Então, é muito importante que a gente saiba quantas ligações estão sendo feitas, porque, por exemplo, nitrogênio ligando com nitrogênio, o nitrogênio é um elemento que está na família 5 da tabela periódica. Na 5A, se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão olhar que o nitrogênio está na família 5A. Então, ou ele pode fazer uma, ou duas, ou três ligações. Por quê? O objetivo de todos os elementos é completar o octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons. Então, o nitrogênio que está na família 5A, ele tem 5 elétrons. Tem 5. Para ele chegar a 8, ele vai ter que fazer 3 ligações. Então, ele pode fazer uma, duas ou 3 com o nitrogênio. O restante das ligações dele pode ser com outras coisas. Então, é importante que você perceba na hora que você está fazendo a reação, quantas ligações tem em cada etapa, porque daí o valor do ΔH vai ser diferente. Falando assim pode parecer difícil, mas daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Então, observem bem essa tabela. A gente tem oxigênio, duplo oxigênio ali, 496. A gente tem nitrogênio ligado com oxigênio, a entalpia é 210. Agora, o nitrogênio ligado com oxigênio, uma ligação dupla, a entalpia é 630. Então, é importante que na hora que você estiver fazendo a quebra das ligações, você saiba quantas ligações cada elemento está fazendo com cada um. Tudo bem? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. H2 dando 2H gasoso. H2 gasoso dando 2H gasoso. Ou, ali em cima, HH, porque H2, ó, tá vendo ali a figurinha? H2 é a mesma coisa que um hidrogênio ligado com outro. HH, que é uma bolinha ligada com outra bolinha, que cada uma dessas bolinhas é hidrogênio. Tá bom? Agora, do outro lado, nós temos 2H. E 2H quer dizer que você tem 2 hidrogênios, mas não que eles estão ligados entre si. Quer dizer que você tem um hidrogênio e mais um hidrogênio. Mas eles não estão ligados, porque senão seria H2. Quando o número está na frente, quer dizer que você tem 2 daquele. Quando ele está dentro, por exemplo, H2, 2 subscrito, quer dizer que é um hidrogênio ligado com o outro, tá bom? Então, essa aqui é a diferença. H2 é H ligado com H. Agora, do lado direito, nós temos 2 Hs, quer dizer que a gente tem um H e mais um H, mas eles não estão ligados, tá bom? É desse jeito que as bolinhas estão mostrando ali. Então, o que aconteceu aqui? Na etapa do lado esquerdo, que é a dos reagentes, quebrou uma ligação H-H. Esse é um processo endotérmico que é positivo. Se vocês olharem ali na tabela HH, é 436. Então, como é reagente, é positivo, né? A gente já padronizou aqui que quando é reagente, o valor é positivo. Quando é do lado dos produtos, o valor é negativo, né? Então, aquele 436, por estar do lado dos reagentes, é mais 436. E o que aconteceu do outro lado? Formou alguma ligação? Não, porque a gente tem um H e outro H. Eles não estão ligados, então aqui não formou nenhuma ligação. Então, qual que é o valor da entalpia dos produtos? É 0. Eu até coloquei menos 0 aqui para vocês perceberem que quando é produto é negativo, mas menos 0 não faz muito sentido, né? É só para vocês perceberem realmente que se tivesse um número aqui, ele seria negativo, por ser produto, tá bom? Mas nesse caso, como não formou nenhuma ligação no lado dos produtos, então é 0, tá? Então, como vai ficar o ΔH? O ΔH vai ser a soma dos reagentes com os produtos. No caso, os reagentes é mais 436, os produtos eu coloquei menos 0, mas poderia ser mais 0, tanto faz, né? Então, o
ΔH total é mais 436 quilojoules por mol de ligação, porque foi feito pelo processo da energia de ligação, né? Vamos ver um exemplo um pouco maior agora. Nós temos a reação H2 mais 1 meio de O2 dando H2O. Eu dei as entalpias ali do lado, tá? Nesse caso aqui já deu as entalpias prontinhas, sem precisar saber se é O ligado com O, ligação simples, tudo certinho. Já coloquei os valores corretinhos aqui. Mas vamos analisar. Então, o que a gente tem? A gente tem hidrogênio, a gente tem oxigênio. O hidrogênio é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça desde sempre. O hidrogênio faz uma ligação. Ele sempre faz uma ligação. Ele é uma exceção da regra do octeto, né? O hidrogênio tem um elétron, ele está na família 1, mas ele fica estável com 2. Ele é da regra do dueto, né? Ele é uma das exceções da regra do octeto. Então, tenham na cabeça que o hidrogênio faz uma ligação, que vai facilitar a vida de vocês daqui para frente muito, porque quando vocês entrarem na química orgânica, o hidrogênio vai ser o principal ligante de qualquer composto. Então, se você souber que ele faz só uma ligação, tá tranquilo para vocês, tá? Então, o hidrogênio faz uma ligação. E o oxigênio? Olha o oxigênio lá na tabela periódica. Tem uma tabela periódica em mãos para essa aula, tá? O oxigênio está lá na família 6A. Ele é o primeiro da família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E ele precisa chegar a 8, né? Para ficar estável, para completar a regra do octeto, ele precisa chegar a 8. Então, falta 2 elétrons. Então, o oxigênio faz 2 ligações, tá? Então, aqui a gente já chegou no consenso que o hidrogênio faz uma ligação, porque é regra, o hidrogênio faz uma ligação, e que o oxigênio faz 2 ligações, porque ele está na família 6 e precisa chegar a 8, então ele faz 2 ligações. Então, a primeira etapa lá em cima, H2. H2 ficaria como? H ligado com H. Ligação simples, ligação dupla, a gente tem que decidir isso. Mas a gente já viu que o hidrogênio faz uma ligação só, né? Então, se ele faz uma ligação só, com certeza é ligação simples nesse caso. Por quê? Porque daí esse hidrogênio está fazendo uma ligação e aquele hidrogênio está fazendo uma ligação também. É a mesma. É uma ligação covalente. Mas cada um está fazendo uma ligação, que é o que eles precisam. Tudo bem? Então, aqui, H ligado com H é ligação simples. Agora, vamos ver o O lá em cima. É O2, né? O oxigênio faz 2 ligações. Então, se a gente tem O2, com certeza o oxigênio está ligado com o oxigênio, porque é O2, né? E se ele tem que fazer 2 ligações, então é ligação dupla nesse caso, porque daí esse oxigênio está fazendo 2 ligações e aquele oxigênio também está fazendo 2 ligações, tá bom? Então, aqui oxigênio ligado com oxigênio, ligação dupla. Agora, vamos ver H2O. Primeira coisa que a gente tem que decidir aqui, quando não é o mesmo elemento, é qual é o átomo central. Então, vamos pensar se fosse o hidrogênio. O hidrogênio como átomo central. Ele estaria ligado com o oxigênio e ele estaria ligado com o outro hidrogênio. E pior ainda, né? O oxigênio tem que fazer 2 ligações. Então, o hidrogênio teria que estar ligado dupla com o oxigênio e mais uma simples com aquele outro hidrogênio. Então, o hidrogênio como átomo central não faz nenhum sentido, porque ele acabaria fazendo 3 ligações, e na verdade ele tem que fazer só uma. Então, aqui ficou bem óbvio que o elemento central é o oxigênio. Por quê? Porque daí esse oxigênio vai estar fazendo 2 ligações, uma com cada hidrogênio. Aquele hidrogênio vai estar fazendo uma ligação com o oxigênio lá em cima, e aquele outro hidrogênio vai estar fazendo uma ligação. E aí todo mundo vai ficar feliz, porque o oxigênio realmente tem que fazer 2 ligações e cada um dos hidrogênios tem que fazer uma ligação. Tranquilo? Então, a forma da água é essa aqui. Oxigênio como átomo central ligado por ligação simples com 2 hidrogênios. E aí, eu coloquei aquele 1,5 que está lá em cima, só para
para balancear a equação, tá? Então, o que que formou aqui? Então, vamos ver. A gente tem uma ligação HH mais meia de O dupla O, dando oxigênio ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio, que é daquele jeito ali que eu escrevi. Ou então, se a gente for ver aqui de um jeito mais fácil, olha ali, tem um hidrogênio ligado com oxigênio e tem outro hidrogênio ligado com oxigênio. Então, a gente tem duas ligações hidrogênio-oxigênio. Enxergaram? Qualquer coisa me perguntem, tá? Então, quais são as ligações rompidas dos reagentes? Elas são positivas, né? Então, aquelas que estão em vermelho são as ligações dos reagentes que foram rompidas, elas foram quebradas, né? São positivas porque dos reagentes é sempre endotérmico, né? E quais são as ligações formadas? As formadas são aquelas em verde. Duas ligações HO, né? Nesse caso aqui, elas são negativas, porque dos produtos é exotérmico, né? Então, vamos começar a substituir os valores. Olha lá na tabela. HH vale 436. Como a gente tem um HH ali em cima, nas ligações rompidas, é 436 e com o sinal positivo, porque reagente é sempre sinal positivo. O dupla O é 496. Olha lá na tabela, 496. E aqui a gente tem um meio que multiplica O dupla O. Então, a gente tem um meio que multiplica 496. E esse 496 é positivo porque está do lado dos reagentes. H simples, O é 463. E a gente tem quantas ligações HO ali na água? Tem duas, né? H ligado com O e H ligado com O do outro lado. Então, a gente tem duas vezes 463. E, ó, repara ali, 463 é negativo, porque é produto. E do lado dos produtos, a entalpia é exotérmica, né? A reação é exotérmica. Então, o que sobrou aqui? Sobrou 436 da primeira, sobrou 248, quando eu multipliquei 1,5 por 496, e do lado dos produtos sobrou menos 926. E aí, quando eu somo tudo isso, sobra menos 242 quilojoules. Ou seja, essa é uma reação, a reação total, o ΔH da reação é negativo. Essa é uma reação exotérmica. Quer dizer o quê? A energia que consumiu para quebrar os reagentes é menor do que aquela que foi liberada na formação dos produtos. Então, você liberou mais energia para formar os produtos do que para quebrar os reagentes. Então, o ΔH ficou negativo, tá bom? Esse exercício é o 7, letra A da apostila, logo na sequência do conteúdo de vocês. 7, letra A, tá? 2HF dando H2 mais F2. Então, peguei a tabelinha, não tá ali, porque aqui não foi dado, né? Então, eu peguei aquela tabela lá do conteúdo. Então, agora vamos decidir quantas ligações cada um desses elementos faz. O hidrogênio a gente já sabe, faz uma ligação, né? Tenham isso na cabeça. E o flúor? O flúor, peguem a tabela periódica. O flúor é o primeiro elemento da família 7A. Então, quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. E ele precisa completar o octeto, que é 8 elétrons na camada de valência. Então, quantas ligações ele vai fazer? Se ele tem 7 elétrons e precisa chegar a 8, ele vai fazer uma ligação, tá bom? Então, o flúor faz uma ligação. Então, lá em cima a gente tem HF, né? O hidrogênio faz uma ligação, o flúor faz uma ligação. Então, tá bem óbvio aqui que a ligação que vai unir H com F é uma ligação simples. Por quê? Daí esse hidrogênio vai ficar fazendo uma ligação e o flúor também vai ficar fazendo uma ligação e eles vão completar o octeto, né? No caso do hidrogênio, vai completar o dueto, mas vai ficar estável da mesma forma.
Esses eram os reagentes. Agora, dando os produtos. Quais são os produtos? H2, o primeiro produto, que daí é H ligado com H. Se cada um faz uma ligação, aqui também é uma ligação simples, né? Então, o hidrogênio ligado com o hidrogênio, se cada um tem que fazer uma ligação só, é uma ligação simples que une eles, porque daí esse hidrogênio em vermelho vai estar fazendo uma ligação e aquele hidrogênio em verde vai estar fazendo uma ligação também. Daí ele vai completar, vai ficar estável, né? E o flúor? F2. Então, é F ligado com F. Ligação simples também, né? Porque o flúor faz uma ligação só. Então, se eu colocar uma ligação simples ali no meio, esse flúor vai ficar fazendo uma ligação e aquele flúor em verde vai também estar fazendo uma ligação e aí vai completar o octeto, vai estar estável. Então, aqui é tudo ligação simples. Então, o que a gente tem? Ó, tem um 2 lá na frente, né? Coloquei o 2 lá do HF. Então, o que a gente tem aqui no final das contas? Duas ligações HF, dando uma ligação HH mais uma ligação FF. E agora vamos procurar aqueles valores lá na tabela. Ah, tá. Vamos deixar claro aqui quais são as ligações que são rompidas e quais são as que são formadas. Então, os reagentes, que nesse caso é um só, né? São as ligações rompidas. E, por serem ligações de reagentes que são rompidas, é um processo endotérmico, o valor desse ΔH vai ser positivo. Do outro lado, a gente tem os produtos, que são as ligações formadas. Então, como é um processo exotérmico, nesse caso, o ΔH vai ser negativo, né? Então, agora vamos procurar lá na tabela esses valores. A primeira, HF. HF está ali, ó, 565. Como eu tenho 2 HF, então vai ser 2 vezes 565 positivo, por ser uma reação endotérmica nos reagentes, né? Do outro lado, a gente tem HH, uma só, né? Então, HH é 436. Então, vai ficar 436, só que com o sinal negativo, porque é uma ligação formada que é exotérmica, né? É dos produtos, então é exotérmica. E FF? FF é 158. Então, aqui também tem só um FF, então é 158, só que negativo por ser produto, né? Então, no fim das contas, o que a gente tem? Ali, dos reagentes, que foram as ligações rompidas, 2 vezes 565, que deu 1.130, e dos produtos, nós temos 436 negativo e 158 negativo. E quando eu vou calcular o ΔH, somando tudo isso aí, 1.130 menos 436 menos 158, me sobra mais 536 quilojoules, ou seja, essa reação, que é aquela lá em cima, 2HF dando H2 mais F2, é uma reação endotérmica, porque o valor do ΔH dela deu positivo, ou seja, a energia que consumiu para quebrar os reagentes é maior do que a liberada na formação dos produtos. A gente consegue ver isso só olhando para os números, né? Ó, a energia lá dos reagentes que foi consumida para quebrar aquelas ligações dos reagentes era 1.130. E do lado dos produtos, deu 436 mais 158, que com certeza vai ser menor do que 1.130. Então, a energia para quebrar os reagentes é maior do que a liberada na formação dos produtos. Então, esse é um processo endotérmico, que acaba absorvendo a energia do meio, né? Tudo bem? Então, eu vou deixar de tarefa para vocês os exercícios da página 24, o 6 e o 7, letra B e C, que a letra A a gente acabou de fazer, né? E na página 36, o 48, 49 e 50. Tudo bem? Muito obrigado e qualquer dúvida vocês me procurem, tá?